tá? O território camaronês, ainda como colônia, ele foi dividido entre a França e o Reino Unido, sendo que a maior parte dessa divisão ficou por conta da França. Agora, em 1955, a gente vai ter uma união do povo camaronês, tá? Nesse caso, a gente já está caminhando para os movimentos de independência dentro dos Camarões, onde a gente tinha dois grupos étnicos principais, que eram os Banilei e os Mata, que iniciaram a luta armada pela independência. Tá? E uma coisa que eu gostaria de destacar aí também, é que nesse processo aí, nessa luta armada, morreram de dezenas a centenas de milhares de pessoas, e a estimativa deles tem. Tá? Então, sobre a denominação de República de Camarões, em 1960 foi alcançada a independência. É importante colocar que quando foi alcançada essa independência dentro de Camarões, houve uma grande divisão quanto à adesão do processo de independência. Tá? Eu coloquei que tem os dois grupos, que são os Banilei e os Bata, que se uniram, tá, em prol da independência, mas é importante destacar que os 2/3 ao norte, que era uma colônia de maioria britânica, preferiam uma adesão à Nigéria e não a formação da República de Camarões. E o terço restante, onde os grupos étnicos principais eram esses que eu já citei, foram quem se reuniram realmente e executaram o processo de independência. Então a gente vai ter Armador Arrigo, não sei se é isso, mas é o que eu consigo compreender, escolhido para presidente da federação em 1961. Tá? Antes de entrar quando ele abdicou ao cargo dele, eu gostaria de colocar mais algumas coisas aí, tá? Ele entrou como presidente, tá? De Camarões. Ao mesmo tempo, ele ilegalizou todos os outros partidos políticos, tá? Com exceção do partido dele. Ele ainda suprimiu a rebelião da UCP, que é a Union of Cameroon People, que era a única rebelião que ainda existia contra esse processo de independência e de formação de Camarões. E isso ocorreu em 1970, quando ele prendeu o último líder dessa rebelião. Além disso, eu gostaria de citar também que em 1972 ocorreu uma nova Constituição e foi substituída a Federação de Camarões por um Estado autoritário. Aí depois eu vou colocar aqui a Lídia abdicou do cargo de presidente de 1982 e foi submetido como indicava a Constituição pelo seu primeiro-ministro, Paul Biagi, um oficial de carreira do grupo étnico Bey Baroni. Antes de entrar no caso informativo, vou dar um último fechamento, tá? Que o Arrigo, que foi o primeiro presidente, depois que ele abdicou, ele tentou uma vez ainda retomar o poder, tá? Tentou executar um golpe, mas ele já tinha um apoio muito pequeno e ele teve infelicidade nessa tentativa de golpe. E o Arrigo, como é que é o nome do outro? Ele Baroni se mantém no poder lá de Camarões até hoje. Para vocês, capital, e para passar aqui agora para vocês, a capital da República dos Camarões, primeiro área de desculpa, só área geográfica, 475.400 km², população de 17.340.702 habitantes, segundo o último censo que a gente analisou. Um problema até que a gente vai informar que a questão das informações, elas estão muito suficientes, algumas informações são de determinado ano e outras, então, às vezes tem o mesmo ano, mas as informações são diferentes. Então, na internet, quem fez o trabalho sabe como é que tem essa distorção de informações. A capital, Yaoundé, depois, os idiomas, até como o Fabiano falou na relação à colonização, a República dos Camarões, nessa colonização, foi colonizada pela França e Inglaterra, o país foi dividido.
Então, por conta disso, vocês veem a questão do idioma e francês, a gente encontrou uma porcentagem específica. Foi até no site da República do Consulado dos Camarões aqui no Brasil, que é aproximadamente 70%, em inglês temos 30%, e a predominância das línguas nativas, essas duas ali, estou como exemplo, o Ala e o Funk, elas são mais no interior do país, na área rural. E as principais cidades, incluindo a capital, e é o mesmo Ala, que é a principal cidade econômica, se for comparar com São Paulo e o Brasil, que é o principal centro econômico, e Garoa, que é uma outra cidade grande também. Por informação geográfica do relevo, e depois a gente vai entrar na questão econômica, é um relevo, digamos assim, comparado ao Brasil também. É caracterizado por estepes, montanhas, planaltos e planícies, que é um relevo bem diferenciado. A vegetação, 196 km² do território é coberto de florestas tropicais, aproximadamente 42% do território. Hidrografia, território é cortado por diversos rios. Temos que ter uma informação também nossa que a maioria dos rios, eles não são navegáveis. Tem essa questão, esse problema que a maioria dos rios não são navegáveis. E o clima tropical úmido ao sul e seco ao norte. Em relação à política, o regime político, como ele até falou, é um presidencialista, mandato de 5 anos. Você não tem limite de mandato, ou seja, como vocês viram que o presidente Paulo Biya, tem aqui na foto o detalhe dele, ele assumiu o poder em 82. O que acontece? Ele foi eleito, as primeiras eleições que ele realizou foi em 92, que ele foi eleito novamente. Em 97 foram realizadas outras eleições, ele foi eleito e ele pode continuar se reelegendo até. É um regime que vocês podem comparar, é parecido com o da Venezuela. Porque é um regime democrático, entre aspas. Ele vai se reelegendo constantemente, conta com o apoio maciço do Congresso, tem o domínio sobre o Congresso, então não tem muito problema. O Estado é dividido em 10 províncias, 49 departamentos, 180 municípios e 26 distritos. E algumas informações, 53% da população habita na região rural e os outros 47% em áreas urbanas. Então, até um crescimento da população nas áreas urbanas está sendo uma questão de desenvolvimento de indústrias, como a do petróleo, indústria naval. A religião predomina o cristianismo, o animismo e o islamismo. Para quem conhece que é o animismo é a religião que diz que a alma é a parte mais principal. Ela que diz sobre tudo, sobre as suas ações, sobre o que vai acontecer, o que quer dizer. E informação também que o continente africano, entre os países do continente africano, a gente sabe que tem uma taxa de analfabetismo muito alta. A República dos Camarões apresenta uma taxa de 24,6%, que é uma das menores da África, do continente africano. Que ainda é um número alto, mas se você for comparar o nível de outros países, é um número bastante baixo. Aí, antes de entrar propriamente aí no slide, eu gostaria de citar algumas coisas. Acho que é o seguinte, a economia de Camarões é uma economia liberal e hoje a iniciativa privada é tida como principal motor de desenvolvimento